Vou levantar esse drone pra você ver uma coisa. É o viaduto do Trevão. A obra vai começar. Às 7 horas da manhã, nós vamos dar ordem de serviço. Eu, o governador Mauro Mendes, o pessoal da Nova Rota. Você que tem comércio aqui ao longo da 163, 364, é o nosso convidado. Gente, quanto tempo a gente esperava por essa obra? Isso aqui vai garantir segurança, fluidez, não só de quem passa pela nossa cidade, mas também para quem transita de um lado para o outro dessa pista tão complexa, tão cheia, tão intensa. É a hora de vir comemorar, porque a obra vai começar. É a assinatura da ordem de serviço do viaduto do Trevão aqui em Rondonópolis. Eu espero vocês para a virada de chave que Rondonópolis esperava.